Oi, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos iniciar lá no finalzinho da página 44. Nós vamos falar então da prática da escrita, tá? No projeto de escrita que a gente vai fazer sobre o meme. Então, vocês já viram aí que o meme, ele tem o conceito de apropriar-se de uma ideia, modificar essa ideia e compartilhá-la em uma forma de gênero textual, tá bom? O meme permite, por meio de uma leitura rápida e leve, a apresentação de situações do dia a dia. De que forma? De forma cômica e bem-humorada, satirizando, ou seja, fazendo uma crítica, tá? Então, vocês têm um exemplo aqui de uma imagem de duas mulheres. Dá para ver aqui pela questão da vestimenta, do que está sendo retratado aqui, que não são, digamos assim, algo retratado atualmente, tá? Então, pela imagem, dá para a gente tentar imaginar uma certa situação. E a partir disso foi feito o meme, tá? Então, ó, por meio da associação entre imagem e texto, expressa-se um posicionamento a respeito de uma situação, um fato ou um comportamento. Vejam que nós vamos ter então ou uma foto ou uma colagem que vocês fizeram, tá? Vamos ver quais são as outras características para fazer esse projeto de escrita aí. Vocês vão responder algumas perguntas sobre esse meme em específico, tá? Qual a relação entre a imagem do meme e o texto verbal superior, tá? Aquele texto da parte de cima lá do meme. Qual foi o recurso gráfico usado para indicar a fala de cada personagem? Então, vocês vão voltar lá e vão ver o que a pessoa que fez o meme utilizou para dizer qual era a fala de cada personagem, o que cada uma dos dois personagens estava falando, tá bom? E o número 3, a pergunta: de manhã você prefere chá ou café? Cria uma expectativa de resposta, ou seja, uma resposta que a gente espera que seja dada. A resposta que se tem no contexto confirma ou contraria essa expectativa, tá? Então, tem uma pergunta e essa pergunta a gente cria uma expectativa de resposta. Essa expectativa, ela se confirmou ou não? Vocês vão responder ali. Depois vocês têm aqui o projeto de escrita propriamente dito. A proposta agora é que você crie um meme sobre um fato ou um comportamento atual, tá? Então, qual que vai ser o primeiro passo? Vocês vão listar, vocês vão fazer uma lista de fatos ou comportamentos atuais que vocês gostariam de falar. Entre esses que vocês fizeram, vocês vão escolher um do qual vocês mais gostaram aí para fazer o meme de vocês. O número 6. O que você gostaria de dizer sobre o fato ou comportamento que você escolheu? Qual é o seu posicionamento? Então, prestem bastante atenção, porque quando vocês forem fazer o meme de vocês, não vale praticar qualquer tipo de discriminação, tá? Fiquem atentos a isso. A crítica que vocês vão fazer, ela se dá pelo meio do humor. Um dos pontos fortes do meme é a relação entre a imagem e o texto. Pensando nisso, escolha uma imagem para o seu meme, tá? Então, vocês já escolheram o tema que vocês vão falar, o comportamento que vocês vão falar, e agora nós passamos para a imagem, para escolher essa imagem aí para ilustrar o meme de vocês. Então, olha lá. As imagens dos memes podem ser bastante variadas. Podem ser usadas reproduções de pinturas, como a que nós vimos nos memes que nós lemos na apostila, mas também imagens de personagens de ficção, animais, celebridades, jogadores de futebol, etc. A gente vê bastante memes aí que você pega uma cena, né, congela, transforma ela em foto e transforma em meme. Então, eu já vi vocês compartilhando, enfim, memes dessa forma também, tá? Vamos então agora. Vocês já escolheram o assunto, vocês já escolheram a foto, vamos para a produção do texto, tá? A forma mais comum de ver textos em memes é que você tenha, olha aqui, ó. A configuração mais comum nos memes é o texto verbal ser constituído de uma única frase curta, segmentada em duas partes, ou seja, dividida em duas partes. A primeira no alto da imagem e a segunda ao pé desta. Ou seja, vocês vão colocar uma frase curta para falar da imagem, criar o meme que vocês estão fazendo o projeto aí. E essa
frase ela precisa ser dividida em duas partes, uma na parte de cima do meme e a outra na parte de baixo, tá? Lembrando, essa parte de cima da frase, ela precisa criar uma certa expectativa na pessoa que está lendo, como tinha no meme que a gente leu e nos outros também, tá? E na parte de baixo, quebra-se essa expectativa. Então, você não vai dar uma resposta óbvia para o que está sendo pedido na parte de cima da frase de vocês, tá bom? Lembrem-se das características. Então, depois que vocês fizerem o meme, vocês podem fazer de que forma? Vocês podem recortar, se vocês tiverem oportunidade de imprimir, recorta, cola numa folha. Para ficar melhor a visualização do meme de vocês, vocês podem escrever na parte de cima, antes da imagem, digamos assim. Os memes que a gente viu, ele é dentro da imagem escrito, né? Mas para ficar melhor a visualização, tanto a minha para poder fazer a correção aí, para poder olhar o meme de vocês, vocês podem colocar lá. Então, a imagem que vocês escolheram, tá? Escreve a parte de cima da frase, a primeira parte. Pode ser fora da foto ou da figura que vocês escolheram, e a parte de baixo também fora da foto, tá? Para ficar melhor a visualização do meme. Se vocês conseguirem uma forma de criar e que coloque em cima da imagem, tudo bem. Mas eu prefiro que eu acho que é até mais fácil para vocês fazer fora. Então, escolhe a imagem e coloca a parte de cima do meme fora e a parte de baixo também fora da imagem, tá? Eu sei que não é a forma correta, mas é a forma para a gente ter uma melhor visualização aí. Então, para que vocês consigam me mandar. Ou, se vocês conseguirem fazer, pode ser até de repente no computador, tá? Não conseguiu imprimir, não tem problema, faz no computador. Então, escolhe a imagem, escreve a parte de cima da foto, a primeira parte que cria a expectativa em cima, fora da foto, e a outra parte embaixo também fora da foto para melhorar a visualização. E me manda, tá? Então, vocês têm aqui, depois que vocês fizerem uma avaliação, uma autoavaliação do meme. Então, vocês vão ver lá se sim ou se não para essas perguntinhas aqui com relação às características do meme que vocês vão fazer me passar, tá bom? Eu tenho aqui também a hora do estudo, que são perguntas que geralmente eu peço para que vocês façam de forma individual e, de repente, assim, vocês mesmos tentando chegar à resposta sem uma explicação maior minha, certo? Então, a hora do estudo, vocês vão ter algumas charges, alguns cartoons para analisar, tá? Eu tenho um aqui que vocês vão ler e responder 5 perguntinhas sobre ele, tá ok? Eu tenho aqui no número 6 mais um, esse aqui, na verdade, é um cartoon, tá? Ele tá fazendo uma crítica, então, veja que aqui eu não tenho fala nenhuma, né? Não tenho legenda nenhuma. Então, aqui vocês é que vão criar a legenda para esse cartoon. Aqui na letra B a mesma coisa, vocês é que vão criar a legenda para esse cartoon, certo? No número 7, olha lá, ó, nós temos uma charge, tem uma mensagem crítica, tá? Então, vocês vão ver ali certinho, interpretar e dizer das alternativas qual é essa crítica que está sendo feita. Na número 8, eu tenho outra charge, tá? E vocês vão explicar aqui nesse espacinho o que ele está criticando, tá bom? Na número 9, nós ainda falando de charge, tá bom? O requisito principal para interpretar uma charge qual é? E no número 10, a última charge para vocês fazerem aí a interpretação. Então, vocês vão descrever a imagem que vocês estão vendo aqui e depois vão dizer o que essa imagem representa, tá? Prestem bastante atenção ao texto verbal que tem aqui, que está falando sobre a dengue, para vocês poderem colocar ali a interpretação de vocês, tá ok? Então, o que essa imagem representa? Descrever a imagem, o que a imagem representa e qual é o tema dessa charge, qual é o assunto, tá ok? No número 11, vocês têm uma piada, vocês vão ler, geralmente vocês não acham graça das piadinhas que vem ali, né? Vão explicar o que resulta de humor. No número 11, um cartoon, para vocês dizerem qual dos personagens é um cineasta, de acordo com vocês vão fazer então aí uma interpretação da imagem. Quais são os elementos referentes a essa imagem que
permitem identificar esse cineasta, tá? Algumas perguntinhas sobre isso, de interpretação também, tá ok? Então, até a página número 50. As perguntas que forem possíveis de responder na apostila, responde, tira uma foto bem legível, me manda, e o projeto de escrita do meme daquela forma que eu falei. Ou recorta e cola e faz a parte do texto fora da foto, ou se quiserem fazer no computador da mesma forma. Recorta a imagem, né? Tira um print da imagem, arruma bonitinho lá e faz a questão da escrita da frase curta lá, a parte de cima e a parte de baixo, também fora da imagem, tá ok? Além disso, eu tenho aqui para vocês, que foi agendado lá, eu tenho uma trilha, aliás, uma não, 2 trilhas para que vocês façam. Então, eu tenho uma trilha sobre os tipos de aposto e eu tenho a outra trilha sobre a charge, o cartoon e o meme. Então, essas 2 trilhas, elas estão disponíveis a partir do dia 23, quinta-feira, até o dia 1º/5, sexta-feira. Então, vocês vão ter praticamente aí uma semana para fazer essa trilha, tá ok? Além disso, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês um link do jogo das charges escondidas, que eu até mostrei para vocês em sala de aula, tá? E também um link falando sobre as charges do passado, certo? Então, retomando, vocês têm os exercícios da apostila, responde, tira uma foto bem legível e me manda, o meme, daquela forma que eu expliquei que é para fazer, ou colagem ou no computador, sempre lembrando que a parte da escrita fora da foto para que eu consiga visualizar melhor, as trilhas, que são 2 no caso de vocês, tem uma semana aí para fazer, são assuntos que a gente já debateu bastante, eu acredito que vocês não vão ter nenhuma dificuldade para responder, tá ok? Então, eu aguardo as atividades de vocês, criem uma rotina de estudos, né, para não se atropelar e tentar fazer tudo muito rápido, tudo em cima da hora, tá? Crie uma rotina de estudos, tem algum colega que vocês sabem que não está fazendo, que não está assistindo às aulas, incentiva lá, né, vamos usar esse tempinho que a gente tem aí em casa para não deixar os estudos aí de lado também, tá ok? Então, fiquem com Deus, gente, fiquem bem, até a próxima.